Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde. Robertinho na área mais uma vez, para continuarmos o nosso estudo das funções. Hoje vamos trabalhar com a função composta, ou seja, composição de funções. O que vem ser isso? Vamos ver aqui a introdução para entendermos melhor o significado da função composta. Tranquilo? Sejam as funções f e g definidas de tal forma que o contradomínio de f, que é o conjunto de chegada, das flechas que nós chamamos, seja o domínio de g, ou seja, o conjunto de saída do conjunto g. Certo? Aqui você tem a explicação do que eu acabei de falar aqui. F que vai de A para B, ou seja, A é o domínio e B é o contradomínio da função f. Já a função g, o domínio vai de B para C, então o domínio é o conjunto B e o contradomínio é o conjunto C. Tá vendo? Ou seja, o contradomínio da função f é o domínio da função g. Podemos estabelecer uma terceira função h que vai de A direto para C, denominada função composta de g e f. Uma composição da função g com a função f. E indicada por, aqui está a indicação da função composta, g de f de x. É assim que a gente lê. Ou g bola f de x. Bola F ou golfe, como alguns gostam de chamar, Golfe de X, tá certo? Então, você pode indicar dessa forma ou dessa, as duas estão corretas, certo? Podemos representar essa situação através de um diagrama, onde aqui você tem o diagrama representando o conjunto A, o diagrama representando o conjunto B e um diagrama representando o conjunto C. Aqui é a função f que leva os elementos de A para B, ou seja, f de A em B. E aqui é a função g que leva os elementos de B para C, que é a função g de B em C. E tem a função h que pega logo o atalho, vai direto de A para C, sem precisar passar por B. Então essa função nós chamamos h de x, é a função composta de g com f de x, certo? Chamamos de g de f de x. Então g é a função mais externa e f é a função mais interna. Então vamos exemplificar através de uma situações práticas como fica a composição de funções, tá certo? Então, através de alguns exemplos, ok? Ok, então aqui estamos com dois exemplos para fixar nossa composição de funções, é isso? Ou seja, função composta. Nesse primeiro exemplo aqui temos dados, conjunto A 0, 1 e 2, o conjunto B 1, 3 e 5 e o conjunto C 2, 6 e 10. Além disso, dizemos que f de A e B é tal que f de x é igual a 2x mais 1, g de B em C é tal que g de x é igual a 2x. Determine a lei g bola f, ou seja, o golfe aqui. O que é o golfe? O golfe nada mais é como o g vem primeiro, é a função externa que vai ficar. Então, golfe, chama golfe ou golfe de x, que é a mesma coisa, nada mais é do que g de f de x. Certo? Como g vem primeiro, é a função que fica mais externa. Então, g de f de x. A função f de x é a mais interna. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Você vai na função g, que é a mais externa, que é essa daqui, e vai trocar o x que tem lá por f de x. Observa, esse x aqui é o mesmo x que está aqui. Então, tudo que eu colocar aqui, eu vou colocar aqui também. Então, se aqui eu estou colocando, no lugar de x, eu estou colocando f de x, então no lugar desse x aqui, eu também vou colocar f de x. Ou seja, vai ficar o quê? 2 vezes f de x.
duas vezes a função f de x, que é igual a quem? Duas vezes a função f de x, que é 2x mais 1. Então, como é uma expressão, a gente vai usar um parênteses, tá certo? 2x mais 1, tá vendo? Então, troquei o f de x pela sua respectiva expressão, 2x mais 1. Como vinha aqui na função g, vinha um 2 antes, né, do x, então você permaneceu com o 2 que vinha antes, ok? Então é só multiplicar aqui, né? 2 vezes 2x dá 4x, fazendo aqui a propriedade distributiva, né? Mais 2 vezes 1, 2. Então, essa aqui é a função composta de g com f, ou seja, g de f de x ou golf de x, que é a mesma coisa. Então, fiz aqui a representação do diagrama para você entender como ficou essa situação aqui. Então, você tem o conjunto A, 0, 1, 2, né? O conjunto B, 1, 3, 5, menos elementos aqui, e o conjunto C, 2, 6 e 10. Então, F vai de A para B, né? F vai de A para B através da função 2x mais 1. Então, observe aqui, ó. Quando o x for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1, 1. Então, o 0 vai estar ligado para o elemento 1. Depois você tem o quê? 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, ou 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, aqui vai ficar 1 ligado para 3. E quando for 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, 1 vai estar ligado com 5 aqui. Certo? Agora vem a função g, que é de b para c, né? Que é de b para c. Através dessa lei aqui, g de x igual a 2x. Então, você vai de b para c e vai observar aqui, ó. Pegando os elementos de b, que é o domínio, né? 2 vezes 1, 2. Então, 1 vai estar ligado para o 2. 2 vezes 3, 6. Então, 3 formando par com 6. E 2 vezes 5, 10. Então, 5 ligado aqui com o 10. O que é que acontece aqui na função composta? Ela vai direto de A para C, sem precisar passar por B. Tá certo? Então, aqui você vai ter o quê? Observando a função composta, 4x mais 2. Então, você vai pegar os elementos aqui, ó, do conjunto A, vai fazer essa substituição. Onde tem x, você vai colocar primeiro 0, depois 1, depois 2. Então, colocando o 0 aqui no lugar de x, vai ficar o quê? 4 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Então, quer dizer que o 0 vai formar par com esse 2 aqui, né? 0 com 2. Quando for 1, 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, 1 vai estar ligado com o 6. E quando for 2, 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, 2 forma par com 10. Essa aqui é a função g bola f, né? Golf de x. Essa aqui seria a função gf de A em B. Aqui, g de B em C. E aqui, f de g de x. Ou g de f de x, aliás. Tá vendo? Então, você pode representar no diagrama a situação aqui que eu fiz através de uma resolução de uma expressão. Tranquilo? Aqui nós temos agora o segundo exemplo, que diz o seguinte: dadas as funções f de r em r, né, reais para reais, domínio é reais, o contradomínio também é reais, cuja lei é f de x igual a x mais 1. A função g de r asterisco para reais, r asterisco significa o quê? Que não pode ter o zero, né? Então, por quê? Porque na função aqui você tem g de x igual a 1 sobre x, e o x está no denominador. E o denominador de uma fração nunca pode ser zero, certo? Porque não tem uma definição para a divisão por zero, ok? E h de r em r, né, cuja lei é h de x igual a x2 mais 1. Ou seja, não tem nenhuma restrição nem para o domínio nem para o contradomínio. Conjunto dos números reais para os dois. Determinar f bola g na letra A, f bola h, ou seja, aqui f de g de x, aqui f de h de x, a letra C, g de h de x, que é o g ou h. Na letra D, eu tenho uma função tripla aqui composta, f bola g bola h. Significa o quê? f de g de h de x. A gente vai fazer direitinho. Na letra E, f de g de 3, agora já atribuindo aqui um valor para x, né? E na letra F, h de f de menos 2. Então, vamos fazer aqui cada uma dessas. Vamos apagar esse lado aqui.
para representar na prática também como vai ficar a composição dessas funções aí. Ok? Então vamos primeiro para a letra A. Letra A, que diz o quê? F bola G. F bola G, que é igual a F de G de X. Ou seja, você vai na função F, que é essa daqui, e vai trocar o X que tem lá por G de X. Então, começa com X, tá vendo? Então você vai tirar esse X daqui e vai colocar no lugar dela G de X. Ou seja, vai ficar o quê? 1 sobre X mais 1, né? Aqui, 1 sobre X mais 1. Então, para dar uma geral aqui, eu poderia tirar o MMC, que no caso aqui seria X, não é isso? Ou eu posso fazer aquele processo que nós estamos já habituados, né? Multiplica esse por esse e soma com esse aqui de cima, certo? E repete o denominador. X vezes 1 dá X. X mais 1 continua X mais 1. Então o numerador vai ficar o quê? X mais 1 e o denominador X. Então a função f bola g, que é f de g de x, vai ficar isso aqui. Tranquilo já, né? Agora vamos para a função da letra B, que é f bola h. F bola h, que é a mesma coisa que f de h de x, certo? Ou seja, você vai na função f, troca o x que tem lá por isso aqui tudinho, que é o h de x. Ou seja, é como se fosse aqui, né? H de x mais 1. Né? Se fosse colocar aqui. Vai ficar aqui em h de x. X ao quadrado mais 1. Mais esse outro 1 aqui da função f, não é isso? Então isso aqui é só o h de x. Né? H de x mais 1. Certo? Então isso vai nos dar o quê? X ao quadrado eu repito. Tranquilo? 1 mais 1, 2. Então vai ficar x ao quadrado mais 2. E fim de papo aqui nessa letra B. Tranquilo? Mais rápido que depressa, né? Então preste atenção no serviço aí para não ser atrapalhado. Na letra C temos G bola H. G bola H. Que é a mesma coisa de G de H de X. Tranquilo? Beleza, né? Então aqui você vai ficar com a função G, que é essa daqui. Você vai lá e troca o X que tem lá por H de X. Então vai ficar como se fosse aqui, ó. 1 sobre H de X. Para você entender melhor. Vai ficar o quê? 1 sobre, tem H de X, X ao quadrado mais 1. X ao quadrado, exatamente, X ao quadrado mais 1. Então aí não tem mais o que fazer. Fica assim. Não tem como simplificar isso aqui. Vai ficar 1 sobre X ao quadrado mais 1. É a letra C. Na letra D, nós temos aquela função tripla, né? Composta f bola g, é isso? Bola h. Então isso aqui vai significar o quê? F de g de h de x. Certo? Então, o que é que você pode fazer? Primeiro você faz o h de x, aliás, o g de h de x, que é mais interna. Faz essa daqui primeiro, certo? G de h de x, para não se atrapalhar. Ou seja, você já tem aqui, ó, G de h de x já está prontinho para você. É isso? Então, o que você vai fazer agora? Você vai na função f, vai trocar o x que tem lá por isso aqui. Certo? Então, quem é a função f? Essa daqui. Então, troca o x que tem lá por isso aqui tudinho. Então, no lugar de x, você vai ficar com 1 sobre x ao quadrado. Aliás, isso aqui foi o que eu já tinha feito, né? Aqui foi o g de h de x, que deu esse resultado aqui, né? 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Então, f de g de h de x, f de g de h de x, é isso? Vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1, mais esse 1 daqui, tá certo? Porque o g de h de x eu já tinha feito, tá bom? Agora é só você fazer aquele mesmo procedimento, né? Transformar isso aqui numa única fração. Então o que é que eu faço? Multiplico isso aqui por 1, vai dar ele mesmo, né?
x2 mais 1. Tá? x2 mais 1 mais esse outro 1 aqui de cima. Vai ficar x2 mais 1 e repete o denominador. X ao quadrado mais 1. Então isso aqui vai ficar o quê? Só somar esses dois aqui, né? Vai ficar x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado mais 1. Então essa aqui é a função f de g de h de x. Significa que você primeiro faz a interna, né? G de h de x, que já tinha feito aqui anteriormente, né? G de h de x. E depois calcula o f desse resultado. O f desse resultado foi o que eu fiz aqui. Então, vamos agora para a letra E e F. Vamos apagar aqui. Para fazermos as letras finais. Certo? Então agora vamos para aqui. Letra E. F de G de 3. F de G de 3. Então o que é que você pode fazer? Como eu fiz anteriormente, você pode começar pelo de dentro. Calcula primeiro o G de 3. Certo? Então aqui, ó, o G de 3 separadamente. Vou na função G e troco o X por 3. Então o G de 3 nada mais é do que 1 sobre 3. Então F de G de 3 nada mais é do que o F de quem? De 1/3. Você vai na função F e troca o X por 1/3. Aqui vai ficar quem? 1/3 mais 1. Então isso aqui vai ficar exatamente aquele procedimento que eu fiz aqui, né? Ó, multiplica e soma. Então aqui vai ficar o quê? 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, posso ver aqui na frente mesmo, vai ficar 4 sobre 3. Repete o denominador. Pronto. Então F de G de 3 deu 4/3. E na letra F, você tem H de F de menos 2. Então você calcula primeiro o F de menos 2 separadamente, certo? Que é igual, onde tem x você coloca menos 2. Então vai ficar o quê? Menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Então o H de F de menos 2 nada mais é do que o H de menos 1, porque o F de menos 2 deu menos 1. Então H de menos 1, vou na função H, que é essa daqui, e troco o x por menos 1. Como menos 1 está negativo, então aqui está elevado ao quadrado, então vai ficar aqui menos 1 no lugar de x ao quadrado, mais 1. Então isso aqui vai nos dar o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 1 igual a 2. Então, o H de F de menos 2 deu igual a 2. Pronto. Então, por hoje, pessoal, nós encerramos a nossa videoaula envolvendo função composta, tá certo? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção nas explicações. Assistam ao vídeo detalhadamente, de forma pausada, para entender passo a passo como se faz a composição de funções, de dentro para fora, né? Nós vimos aqui. E até a próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.